Bíblia Sagrada diz em Mateus, no capítulo de número 24, a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 45, Mateus capítulo 24, versículo 45. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 45, está escrito assim na palavra do Senhor: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os termulentos, em outras traduções está ébrios, bêbados. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, que nesses minutos que falarei da Tua santa palavra, fala conosco nesses minutos, Senhor, pois a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos. Abre o nosso entendimento, Senhor, e nos abençoa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da Sua palavra. Então, através da pregação da Bíblia, que o Senhor falará e nos acrescentará a fé. A fé é para te agradar, a fé é para ser abençoada, a fé é para receber milagres. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando eu abro a Bíblia em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 45, é um dos momentos em que Jesus ele entra dentro da escatologia ao falar da palavra. Escatologia, para quem não sabe, é a doutrina das últimas coisas, ou seja, é a doutrina sobre o fim dos tempos, os ensinamentos sobre os tempos finais, antes do arrebatamento da igreja. E dentro de Mateus, no capítulo 24, nós encontramos tremendos textos e ensinamentos que eu precisaria pelo menos de 3 horas e meia a 4 horas para poder estudar tudo o que diz aqui em Mateus capítulo 24, para a gente poder estudar mesmo cada versículo, entender todos os sinais, enfim. Mas hoje o assunto vai ser apenas do versículo 45 até o versículo 51, no qual Jesus, ele dando esse ensinamento aos apóstolos e posteriormente deixando escrito essa palavra a nós, ou seja, também dando ensinamento a nós, ele vai dizer sobre o arrebatamento também. E ele vai dizer aqui no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Eu começo por aqui. O dia do arrebatamento da igreja será um dia em que apenas os fiéis farão parte dele. Quais fiéis? Aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus, que foram fiéis à palavra de Deus. Não eram pessoas perfeitas, porque perfeito ninguém é, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, eu tenho falha, você que está me assistindo também tem falhas, não somos perfeitos, mas nós procuramos fazer o nosso melhor para agradar a Deus. Se nós erramos, se nós pecamos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e continuamos a prosseguir na nossa fé. Mas o que Deus ele quer de nós, o que Deus quer da sua igreja, o que Deus quer dos seus filhos, das suas filhas, do seu povo, é a fidelidade. A fidelidade, ela faz parte do relacionamento. A fidelidade faz parte do relacionamento matrimonial. A fidelidade faz parte do relacionamento familiar, pois o pai tem que confiar no filho, e o filho também tem que confiar no pai. Tem que haver um elo de confiança, um elo de fidelidade.
E no reino de Deus, no reino espiritual, é a mesma coisa. Deus, para Ele abençoar alguém, para Deus dar vitória a alguém, Ele exige da pessoa a fidelidade. A fidelidade, o comprometimento, a obediência. Então ele começa o texto aqui dizendo no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente, ou seja, que além da fidelidade também tem prudência. É prudente nas atitudes, é prudente na forma de viver. A prudência, ela se refere à forma em que a pessoa está vivendo, com sabedoria, com inteligência, com racionalidade, com entendimento. Então Deus quer de nós a fidelidade e servir a Ele com toda a sabedoria, com toda a inteligência que o Criador nos deu. Pois Deus quer que você seja uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa instruída. Para isso Ele deixou a palavra dEle. A palavra dEle é o que nos dá inteligência, é o que nos dá sabedoria, é o que nos dá conhecimento. Se você ler a Bíblia todos os dias, você verá que nesse livro que você tem aí, ele tem resposta para todas as coisas da sua vida, para todas as suas indagações, para todas as suas dúvidas. Porque esse livro que você tem contigo é um manual que nos ensina tudo. Ele vai ensinar todo tipo de coisa, vai ensinar todo tipo de comportamento, de sabedoria que nós precisamos, está aqui. Assim como a pessoa, quando ela está doente, ela precisa tomar um remédio, precisa tomar um medicamento, e ela pega a bula do remédio, e dentro da bula do remédio vai estar instruindo a forma em que ela toma o remédio, de quanto em quantas horas, a dosagem. Assim como a pessoa, quando ela compra um aparelho eletrônico, compra um celular novo, por exemplo, a pessoa não sabe mexer no celular. O que a pessoa faz então? A pessoa ela pega e vai ler o manual do celular para aprender a mexer no celular. Então o remédio tem a sua bula, o aparelho eletrônico, o aparelho elétrico tem o seu manual, tudo para ensinar. Pois bem, o manual, a bula do servo e serva de Deus, a saber, é a Bíblia. Então, se você quer aprender a viver e agradar a Deus, a forma de ser fiel a Deus, estude esse livro. Se você quer aprender a forma de ser prudente, a forma de ser sábio na presença de Deus, estude esse livro. Todo dia tenha o hábito de ler, estudar e meditar neste livro. Além de ler e estudar e meditar este livro, crie o hábito também de assistir pregações. É claro, isso vai edificar você demais. Mesmo eu sendo uma pessoa que prego a palavra, eu tenho o hábito de me alimentar da palavra sempre assistindo alguém pregando. Eu gosto disso. Eu gosto demais de assistir pregações de outros pastores. E não apenas pastores famosos que estão na mídia, não. Como eu sei que você também gosta. Mas eu vejo também, se eu estou vendo alguém fazendo uma live, alguém fazendo uma pregação, uma mensagem, que está tendo algum assunto que me chama a atenção, eu paro para assistir. Mesmo que eu não conheça a pessoa. Porque eu sei que se a pessoa está pregando a Bíblia, a palavra de Deus, vai ter algo que a pessoa vai falar que vai edificar a minha vida. Entendeu? Então crie hábitos de você ouvir a palavra aí na sua casa, no seu celular. Por exemplo, nós estamos hoje na geração dos podcasts, que as pessoas param para ouvir podcast, que as pessoas param para ouvir audiobooks, enfim, usam a internet para adquirir conhecimento. Graças a Deus que hoje a internet existe vários podcasts e vários audiobooks e outros tipos de áudios diversos com a palavra de Deus. Então procure ouvir também essas pregações. Através dessa rede social e de tantas outras redes sociais, existem pessoas pregando, assista. Assista pregações no YouTube, assista pregações no Facebook, assista pregações no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Onde tiver alguém pregando, que está pregando a Bíblia e a palavra de Deus, pare para ouvir. Escute, mantenha essa conexão com a palavra de Deus. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo. Aqui Jesus vai falar um pouco também sobre a pessoa que contribui para abençoar a obra de Deus. É claro, isso faz parte. Se a pessoa congrega numa igreja, se a pessoa faz parte de uma denominação, e aquela denominação tem as suas contas a pagar, as suas dívidas, os seus aluguéis, a sua contribuição é para dar sustento, para que a obra continue a ser pregada, continue a ser anunciada o Evangelho. Eu não sou igual a esses pastores aí, esses pregadores, que são contra o dízimo, que são contra a oferta. Não, se está na Bíblia, é bíblico. Eu não sou contra nada disso, entendeu?
É claro que eu sou contra os excessos. É claro que eu sou contra aquelas pessoas que usam, às vezes, a palavra de Deus para fazer um negócio. Isso está errado, completamente errado. Mas se a contribuição é para ajudar a manter a igreja, a manter a obra, a pagar o aluguel, a pagar as contas. Eu outro dia fui assistir um culto numa igreja e na hora que o pastor ele foi pedir a oferta, ele foi pedir o dízimo. Só quando ele falou qual era o valor da conta de luz que ele pagava na igreja, eu quase que caí para trás. De tão alta que era o valor daquela conta que a igreja tinha. Porque a igreja ela fazia transmissões de cultos, ela tinha uma aparelhagem, ela tinha toda uma estrutura formada na igreja muito grande, que uma dívida muito alta. E sabe de onde viriam os recursos para pagar para pagar as despesas daquela conta? Através do dízimo e das ofertas. Então, se você esperava ouvir eu pregar contra dízimo e oferta, você caiu do cavalo. Porque eu jamais vou pregar contra uma coisa que a Bíblia fala que existe. Tá certo? Como eu falei, eu sou contra os excessos. As pessoas que usam a palavra de Deus para fazer negócio, comércio, enganar as pessoas, isso eu sou totalmente contra. Totalmente, radicalmente contra. Mas para pagar as despesas da igreja é bíblico. E o texto está dizendo o que aqui? Que o Senhor constituiu sobre a sua casa. Qual é a casa de Deus? A igreja. E você percebe a intenção que ele fala para dar o sustento. O sustento a quem? A casa. Você lembra do famoso texto de Malaquias, que todo mundo conhece, de cor salteado, que só falar de Malaquias a pessoa pensa, e lá vem ele falar de dízimo e oferta, mas é a verdade. Você lembra do que diz o texto de Malaquias, o famoso clássico, Malaquias, do capítulo 3? Diz, trazei todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa. Qual é o mantimento que existe na casa de Deus? A pregação, a palavra. A mensagem do Evangelho. Esse é o mantimento que existe na casa. O dízimo e a oferta. Sustenta a igreja para estar aberta. E quando ela está aberta, a palavra está sendo pregada. Então, através das contribuições, a igreja continua aberta. E ela estando aberta, a palavra é pregada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, para isso que serve a sua contribuição. Para que o Evangelho continue a ser pregado. Se tem uma coisa, irmãos, irmãs, que me deixa extremamente triste, extremamente chateado, é quando eu passo em frente a uma igreja, uma casa de oração, um lugar que prega a palavra, e eu vejo que aquele lugar que prega a palavra fechou. E muitas das vezes, quando algumas igrejas fecham, sabe por que ela fechou? Porque não tinha condições de se manter. Isso é tremendamente triste. Então a sua contribuição é para que as portas continuem abertas. O mantimento da palavra tem que continuar a ser dado para alimentar as vidas. Quando Jesus ele foi tentado lá em Mateus no capítulo 4, e ele conversa com Satanás, Satanás querendo tirar Jesus da sua posição para fazer Jesus cair em pecado, e Jesus jamais pecou, ele é o nosso exemplo de resistir às tentações. A Bíblia fala que Jesus falou assim para Satanás: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? A pregação do Evangelho. Então nós vemos que o versículo 45 fala sobre todos aqueles que ajudam a manter a obra de Deus. Mas vamos continuar, versículo 46. Eu estou lendo Mateus capítulo 24, versículo 46 agora, que diz assim: Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quando vier, o porá sobre todos os seus bens. É claro que ele está falando do futuro. Quando nós formos um dia habitar na Nova Jerusalém, na cidade celestial, que Deus está preparando para nós, lá é uma cidade de tremendas riquezas, de tremendas coisas esplendorosas, maravilhosas. A Bíblia diz que essa cidade é tão abençoada que o chão que nós pisamos será ruas de ouro, será construções com pedras preciosas, tudo do maior luxo, da maior riqueza, porque o nosso Deus, ele é um Deus de coisas grandes, e na eternidade nós estaremos nessa cidade celestial, adornada com ouro, pedra preciosa, uma cidade gloriosa. Então, quando ele fala aqui, ele fala das riquezas futuras que nós teremos na eternidade. Riquezas não fala no sentido apenas material do que você talvez está entendendo que eu estou pregando. Eu estou falando no sentido amplo da palavra. Uma vida abençoada em todas as áreas. Porque muitas das vezes quando se fala de prosperidade, a pessoa
ela vai levar ao pé da letra e pensar que prosperidade apenas se refere à riqueza, mas não é só isso não. A prosperidade quer dizer uma vida abundante, uma vida sem necessidade alguma, sem falta de nada. É uma vida que a pessoa ela vai ser ajudada, ela vai ser auxiliada, entendeu? Se você está precisando da ajuda do Senhor, da ajuda do nosso Deus, continue buscando a Ele, porque Ele quer te auxiliar, Ele quer ajudar você. E Ele vai ajudar você em nome do Senhor Jesus. Então entenda que o teu Deus, Ele é um Deus grandioso. Se lá na eternidade Ele promete uma vida abundante, uma vida abençoada, aqui na terra também. Lembre-se, não estou falando de uma vida de riquezas materiais. Porque se você colocar na balança e falar que riqueza material é sinônimo de ter Deus, isso não é verdade. Porque eu conheço muita gente que nunca pisou um pé na igreja, a vida toda, e é uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. As pessoas que estão na mídia, os jogadores de futebol, os grandes empresários, muitos deles nunca pisaram um pé na igreja e são pessoas prósperas. Porque essa prosperidade financeira não virá, sabe como? Com trabalho. Com a pessoa ralando. Aí virá assim essa prosperidade financeira. Eu volto a repetir. Prosperidade no sentido de ausência de necessidade. Não ter necessidade. As necessidades serem supridas. Amém? Deus ajudar você. Deus preparar pessoas para te ajudar. Deus preparar pessoas para apoiar você. Deus preparar pessoas para estender a mão para você. Essa é a ajuda que eu estou te falando. Sabe quando você mais precisa de uma ajuda e Deus prepara alguém para te ajudar? É Deus suprindo a sua necessidade. Amém? O texto no versículo 46 diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado na Bíblia quer dizer muito feliz, mais feliz, extremamente feliz. Aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Deus quer que você sirva a Ele na fidelidade, na prudência, no seu melhor para Ele. Então os versículos 45, os versículos 46 e os versículos 47 falam sobre esta vida abundante, essa vida abençoada que Deus prepara para aqueles que o servem, para aqueles que o obedecem, para aqueles que contribuem na obra, para aqueles que dão o melhor para Deus. Quando chega no versículo 48, veja o que o Senhor vai falar. Se você quiser me acompanhar na Bíblia, como eu disse, e falo repetidas vezes para você ver que eu estou lendo na Bíblia, não falo de mim, eu estou lendo na palavra. Eu estou lendo Mateus capítulo 24. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 48 assim: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os termulentos, termulentos em outras traduções está os ébrios, os bêbados, virá o senhor daquele servo, no dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. O que a Bíblia está dizendo aqui? Porém, se aquele mau servo disser, o meu senhor tarde virá, ou seja, não der importância para a sua volta. Vocês devem observar que nos dias de hoje, não é só eu não, tem muitos homens e mulheres de Deus que estão pregando sobre a volta de Jesus, estão pregando sobre o arrebatamento da igreja, estão anunciando que Jesus vai voltar, e não estão pregando só por modinha não, entendeu? Porque tem gente que só fala da volta de Jesus por modinha, que viu um ou outro pregar e começou a pregar também sobre esse assunto. Acontece uma coisa ruim no mundo, Jesus vai voltar. Nunca pregou isso a vida toda. Aí o mundo começa a acontecer uma coisa ali, começa a pregar, os desse medo do futuro, entendeu? O verdadeiro pregador, o pregador raiz mesmo, é aquele que nunca deixou de pregar sobre a volta de Jesus, nunca deixou de falar do arrebatamento da igreja. Quem me conhece pregando a palavra, sabe que eu prego esse assunto desde quando eu era adolescente, desde quando eu era pequenininho. Eu prego esta mesma mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque a esperança que eu tenho no meu coração, a fé que eu tenho dentro de mim, é de saber que um dia Jesus ele vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar o seu povo. Eu tenho essa esperança no meu coração. E eu tenho essa esperança conhecendo realmente a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai demonstrar o seguinte. Eu vou deixar marcado aqui em Mateus. Eu já vou voltar aqui no texto. Eu vou até
1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com esses as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Paulo está dizendo que o arrebatamento acontecerá para aqueles que estão vivos, esperando a volta de Jesus, e para aqueles que já partiram um dia, que também esperavam a volta de Jesus. A certeza que nós temos nessa vida um dia, é saber que um dia todos nós vamos partir. Todos nós vamos morrer um dia. Ninguém aceita essa verdade, mas é a verdade da vida. Um dia todo mundo vai morrer. Todo mundo vai partir dessa terra. Não há como evitar a morte. Mas você pode decidir o futuro da sua alma. O futuro da sua alma é uma escolha sua. Se você escolher servir Jesus, se você escolher entregar sua vida a Jesus, se você escolher aceitar Jesus, você garante o direito à vida eterna. Se você rejeitar o Senhor Jesus, se você esquecer de Deus, não quiser saber de Deus, você perderá a chance de entrar na vida eterna, de conhecer a salvação eterna, de conhecer a nova Jerusalém, de conhecer o lugar que Deus preparou para os salvos. O texto que eu li aqui, Paulo fala isso, porque naquela época as pessoas ficavam tristes quando viam uma pessoa partindo. E sabe o que Paulo dizia? Não fica triste. É claro que Paulo fala isso no sentido humano, né? Por quê? Porque todos nós ficamos tristes quando alguém parte. Nessa estrada da fé, servindo ao Senhor Jesus, eu já conheci muitas pessoas que partiram sem a salvação, mas já conheci muitos que partiram salvos, crentes, servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus. E sabe qual é a alegria que eu trago dentro do meu coração? É saber que um dia encontrarei novamente essas pessoas lá na eternidade. Encontrarei novamente essas pessoas um dia, lá no céu, na vida eterna, na Nova Jerusalém, no dia do arrebatamento da igreja. Se você conhece uma pessoa que já partiu desta terra, e aquela pessoa era um servo de Deus, era uma serva de Deus, e essa pessoa morreu salva, a alegria que nós trazemos no nosso coração é saber que essa pessoa já está lá, já está desfrutando da vida eterna. Então Paulo, é como se Paulo falasse assim nos dias de hoje: eu sei que humanamente você está triste porque essa pessoa partiu, mas fique em paz, essa pessoa está melhor do que nós, essa pessoa está melhor do que eu e você, essa pessoa está bem. Não existe contatos entre vivos e mortos, não existe esse tipo de contato. Mas se você pudesse conversar com alguém que já partiu e perguntar para aquela pessoa: você quer voltar novamente à terra? Aquela pessoa ia dizer o quê? Claro que não, aqui onde eu estou está muito melhor do que aí. A vida eterna é um lugar maravilhoso. Então Paulo fala: as pessoas que morreram estão salvas, se morreram em Jesus, estão salvas. E as pessoas que estão vivas, no dia do arrebatamento, serão transformadas e subirão. Mas voltando aqui ao texto do livro de Mateus, no capítulo 24, a Bíblia vai dizer no versículo 48, eu estou lendo Mateus capítulo 24, versículo 48, que diz assim: porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, um mau servo desprezar a volta de Jesus, desprezar o arrebatamento da igreja, se esquecer de Deus. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, para todo aquele que não quer saber de Deus,
para todo aquele que se esquece de Deus, para todo aquele que despreza a Deus. Escute o que a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo de número 9. Salmo, capítulo de número 9. O versículo é o 17. Salmo capítulo 9, versículo 17 diz assim: Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todo aquele que não quer saber de Deus, todo aquele que se esquece de Deus, que se esquece da palavra de Deus, que não dá importância à palavra de Deus, infelizmente essa pessoa será lançada no inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a Bíblia que está mostrando essa grande verdade. Todo aquele que não quer saber de Jesus, que não quer saber do Evangelho, que não quer ter uma vida com Deus, que não quer aceitar a Cristo, essa pessoa está perdendo a oportunidade de desfrutar um dia da vida eterna. Como eu falei, essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Ontem, se você voltar alguns anos, ontem, nós éramos crianças, depois adolescentes, hoje somos adultos, depois virá a velhice, enfim, um dia essa vida passará. Mas a vida eterna, ela não vai passar, a vida eterna vai continuar para sempre. E sabe o que acontece? Acontece que nós temos que aproveitar esta vida enquanto estamos aqui na terra para se dedicar a Deus, para se dedicar a servir a Jesus, para se dedicar a obedecer a palavra, o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a Bíblia diz que a pessoa que não serve a Deus, você vê que no texto do Salmo 9 diz: os ímpios serão lançados no inferno. Quem são os ímpios segundo a Bíblia? Quem são os ímpios segundo a Bíblia? A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, no capítulo 3, e no versículo 18 assim, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então quem serve a Deus, na Bíblia, é chamado de justo. Quem não serve a Deus, segundo a Bíblia, é chamado de ímpio. Então quando a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno, conforme Salmo capítulo 9, versículo 17, refere-se aos ímpios que a Bíblia apresenta em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Aqueles que não querem servir a Deus, aqueles que não querem ter um compromisso com Deus. E isso é tão importante o que eu estou dizendo aqui, que veja o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo de número 3. João capítulo 3, o versículo que nós conhecemos muito bem é o versículo 16. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda pessoa que crê em Jesus, que aceitou Jesus, que recebeu Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, soberano Salvador, esta pessoa recebe a vida eterna. Quando você aceitou Jesus, qual foi o processo? Você foi na igreja, você foi numa igreja evangélica, assistiu um culto, alguém fez um apelo, quem quer aceitar Jesus, você entregou sua vida a Jesus. Quando você entregou sua vida a Jesus, você continuou congregando na igreja, e aí chegou o dia em que o pastor fez o apelo para quem queria se batizar, e você falou: eu vou me batizar nas águas. Aí você se batizou nas águas, e depois que você se batizou nas águas, o que aconteceu agora? Aconteceu que você começou a participar da ceia, da igreja, da Santa Ceia, e aí você continuou congregando, se tornou um crente. Então o processo foi ir até a igreja evangélica, aceitar Jesus, se batizar nas águas, participar da Santa Ceia, enfim, ter comunhão com o corpo de Cristo. Ser um crente, congregar.
E quando você está congregando, você está servindo, você está aprendendo, você está ouvindo a palavra, você está orando com outros irmãos, o pastor, a pastora, quem está à frente da igreja, está pregando a mensagem do Evangelho para você, enfim, você está sendo uma ovelha do Senhor Jesus, ovelha do nosso Deus. Você está servindo ao Senhor Jesus. Porém, existem aquelas pessoas que não querem saber de Deus, que nós evangelizamos, que nós pregamos. Este vídeo que eu estou aqui, essa mensagem que eu estou fazendo agora, é tanto para quem serve a Deus como para quem não serve a Deus. Os meus irmãos em Cristo que já servem a Deus, se estão assistindo essa mensagem, estão ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a pregação do Evangelho. Se você não é evangélico, se você não congrega em nenhuma igreja, você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando no seu coração através da sua santa palavra. Eu estou pregando para você também. Então eu prego para pessoas que são da igreja, como as que não são da igreja, para todas as pessoas. Para quem já é da igreja, continue firme. Para quem não é, torne-se um cristão, torne-se um servo de Deus, torne-se uma serva de Deus, entregue tua vida a Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, mais próxima de você. Eu tenho certeza que aonde você está, no bairro que você está, se você está no Brasil, por exemplo, eu tenho certeza que tem uma igreja aí na sua cidade, aí no seu bairro. Hoje, aqui no Brasil, graças a Deus que existem igrejas evangélicas em todos os 26 estados da nossa nação. E hoje no Brasil existe mais de 5.600 cidades. 5.600 e poucas cidades, eu não lembro agora o número exato. Se não for 5.600, é 5.500 e alguma coisa. Quase 5.600 cidades no Brasil hoje. E existem cidades como São Paulo, por exemplo, de onde eu sou, que em São Paulo, todos os bairros têm uma igreja evangélica. Seja uma periferia ou seja um bairro nobre. Tem uma igreja lá. Não existe um bairro em São Paulo que não tenha hoje uma igreja evangélica. Um lugar onde se prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus que existe alguém pregando a palavra naquele lugar. Eu lembro de uma vez que eu estava numa igreja, após um culto de manhã, eu estava indo para casa, estava fechando a igreja, e passou um senhor, um tiozinho na frente da igreja, e falou: para que tantas igrejas abertas? Sabe, murmurando contra a igreja para me provocar? Para que tantas igrejas abertas? Para que isso? Tal, não sei o que lá, reclamando da igreja que estava aberta. E por coincidência a igreja que eu estava, né? E eu falei para ele assim, só para provocar também, já que ele me provocou, eu provoquei ele também. Falei: só por esta palavra que o Senhor disse, eu profetizo que vai abrir mais 10 mil igrejas nesse bairro, em nome de Jesus. Acho que ele ficou com mais raiva ainda, porque eu falei isso. Porque o Evangelho tem que ser pregado. Eu falei no começo da palavra que a sua contribuição, a sua ajuda na igreja é para manter as portas abertas, para que mais pessoas ouçam a palavra, para que mais pessoas recebam a mensagem, para que mais pessoas escutem a Bíblia Sagrada e recebam o Senhor através da pregação do Evangelho naquela igreja. O mais importante da igreja é a palavra. O louvor é importante, até louvei no começo aqui no culto, aqui no meu teclado, que está aqui do meu lado. O louvor é importante, as orações são importantes, o aconselhamento é importante, a ajuda social, a ajuda humanitária realmente é fundamental e importante. E louvado seja Deus por todos os pastores, pastoras, igrejas que sempre estendem a mão em favor do necessitado. Que Jesus abençoe você que está ajudando o seu próximo, que está em necessidade, precisando de algo. Louvado seja Deus. Mas o mais importante dentro da igreja sempre vai ser a pregação da palavra, porque a pregação da palavra é o que vai trazer Deus para a vida das pessoas, que vai trazer essa luz, que vai trazer conhecimento, que vai mudar a vida da pessoa. Como era a sua vida antes de entrar numa igreja? Você lembra como era a sua vida antes de entrar para a igreja? Quantas dúvidas, quantas coisas erradas você fazia, como você era errado, como nós éramos errados. Mas um dia nós entramos numa igreja, ouvimos uma palavra, recebemos Jesus como Salvador, e a nossa vida mudou. Por quê? Porque nós aprendemos o que é realmente ser de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas continue acompanhando comigo o que a palavra diz. O que a palavra está dizendo? Eu estou lendo agora João capítulo 3. Eu li o versículo 16. Veja o que diz o versículo
17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus Cristo para salvar o mundo. Jesus, o Filho de Deus, é o próprio Deus. Amém? Jesus é o próprio Deus. Deus veio a esta terra na pessoa do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, o Deus verdadeiro, veio a esta terra, Ele veio para salvar, Ele veio para transformar, Ele veio para abençoar vidas, Ele veio para transformar vidas, para mudar, para levar pessoas para o céu. O objetivo de Cristo foi esse: resgatar aquilo que se havia perdido através do pecado, através de uma vida errada. Jesus veio restaurar a humanidade, veio trazer paz para a humanidade. Aonde Jesus existe, reina a paz. Observe isto. Observe uma casa que não tinha Jesus, como era o comportamento do esposo, da esposa, dos filhos, das pessoas que ali moram. Observe quando Jesus entra realmente na vida da pessoa, e a pessoa de verdade se converte. A pessoa verdadeiramente se torna um crente em Jesus, um servo e uma serva de Deus. Veja a mudança. Isso o mundo não entende. O mundo julga a pessoa: olha lá, fez tanta coisa errada e agora vai para a igreja e fala que é uma pessoa corretinha, que não erra mais. Não, não é isso. O que acontece é que Deus transformou a nossa mente, Deus transforma o coração, Deus transforma o caráter, Deus muda a pessoa completamente. Este evangelho, a Bíblia Sagrada diz que Deus é que transforma o ser humano. A Bíblia diz que a palavra da cruz é poder de Deus. Esse poder é o poder que transforma, é o poder que restaura, é o poder que abençoa. Louvado seja o nome de Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17 de João capítulo 3. Agora veja o que diz no versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vou ler de novo. João 3,18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Infelizmente, a pessoa que não crê, ela já vai enfrentar a condenação, porque ela não está acreditando no Evangelho, ela não está acreditando em Jesus, ela não está acreditando na Bíblia. Você pode não acreditar nas palavras que eu estou falando, se eu falar de mim mesmo. Se eu chegar aqui e na pregação começar a falar da minha vida: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, começar a pregar a minha vida, isso não vai mudar você, isso não vai transformar você. Mas se eu chegar aqui e começar a pregar a Bíblia, começar a pregar a verdade do Evangelho, você pode ver que tudo que eu estou falando, eu estou lendo na Bíblia, eu não estou falando de mim mesmo. Esta palavra é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Então esses ímpios que Salmo capítulo 9, versículo 17 fala que vão para o inferno, eram aqueles que não quiseram crer no Evangelho. Voltando em Mateus capítulo 24, que é o texto do nosso estudo bíblico hoje, que estamos fazendo aqui, Mateus capítulo 24, nós lemos o versículo 45, lemos o versículo 46, lemos o versículo 47 e estamos no versículo 48. O versículo 48, ele diz assim: porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os termulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu vou começar do final e volto no versículo onde acabei de ler, no início. Toda vez que a Bíblia usa a expressão pranto e ranger de dentes, refere-se ao inferno, refere-se à condenação eterna. O inferno é real.
O inferno existe. O inferno é um lugar de verdade, para onde vão todos aqueles que morreram sem Jesus, que morreram sem Cristo, que estão agora sofrendo e estarão lá para toda a eternidade sofrendo, infelizmente. A chance que você tem de mudar de vida, a chance que você tem para chegar perto de Deus, essa chance é agora, é hoje, é nesse instante. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Amanhã eu me converto. Amanhã eu vou para a igreja. Vamos para a igreja hoje, irmão? Depois eu vou, estou cansado, tenho que resolver uns negócios aqui, até mente, né? Não, eu tenho que fazer um negócio aqui, depois eu vou. Aí chega amanhã, a pessoa não vai, chega depois e vai. E aí, infelizmente, um dia aquela pessoa parte, sem ter aceitado Jesus, sem ter entregado a vida a Jesus. Qual será o destino daquela alma? Eu não estou julgando ninguém, de forma alguma. Eu quero que Jesus salve a todos. O próprio Senhor Jesus quer salvar a todos. O próprio Senhor Jesus quer resgatar a todos. Mas quem disse que todos querem o Senhor? Quem disse que todos querem a Deus? Quem disse que todos querem o Evangelho? Quem disse que todos querem a verdadeira palavra? A verdadeira mensagem que transforma? O texto fala que este homem aqui, do texto de Mateus capítulo 24, dessa ilustração, disse no versículo 48, o meu Senhor tarde virá. Aqui Jesus estava contando uma parábola. Parábolas na Bíblia são ilustrações. Sabe quando você contava uma historinha para o seu filho para ensinar ele alguma lição? Então, parábolas são ilustrações, são histórias para ensinar, para trazer algum ensinamento. Só que as parábolas de Jesus na Bíblia não são historinhas fictícias, são historinhas verdadeiras. Histórias não, são histórias verdadeiras. São acontecimentos reais. Porque o céu é real, a vida eterna é real, Jesus é real, o inferno é real, a vida com Deus é real, uma vida sem Deus também é real. E esse homem aqui da ilustração diz que ele trabalhava para um patrão, e aquele patrão ele havia saído, e ele disse que voltaria depois. E aquele funcionário disse: o meu patrão vai demorar para vir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou zoar, eu vou curtir minha vida, vou trabalhar nada, vou fazer o meu melhor nada, eu quero curtir, vou curtir a night, vou viver a vida do jeito que eu quero. E acontece que aquele patrão voltou no exato dia em que aquele funcionário não queria trabalhar. E o que aconteceu? Aquele funcionário foi severamente penalizado. Essa parábola aqui de Mateus capítulo 24, dos versículos 45 até os 51, retrata a verdade da nossa vida. O nosso patrão é o Senhor Jesus. Os funcionários, aqueles que obedecem a todo aquele que o serve. Mas nem todos querem obedecer o Evangelho verdadeiramente. Nem todos querem amar o próximo verdadeiramente. Nem todos querem estender a mão àquela pessoa verdadeiramente. Nem todos querem servir a Deus verdadeiramente como deve ser servido. O texto fala que este homem aqui não quis obedecer. Ele disse no versículo 48, meu Senhor tarde virá. Começou a espancar os seus companheiros, comer e a beber com os bêbados, a se embriagar, os tremulentos, em outras traduções. Mas diz no versículo 51, virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Se esse patrão representa o Senhor Jesus, sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus vai voltar no dia em que ninguém o espera. O arrebatamento acontecerá no dia em que ninguém o aguarda. Jesus há de voltar para buscar a sua igreja numa hora em que ninguém está se preocupando com isso, em uma hora que ninguém está pensando nisso, em uma hora que ninguém se interessa por isso. Observe bem, tem muita gente que só pensa em ir para a igreja, em buscar a Deus, em ficar firme com o Senhor quando as coisas estão ruins. Tem pessoas que só pensam em ir para a igreja quando estão doentes,
Quando está com problema na vida, quando está passando por uma grande luta, ô pastor, ora por mim, ô pastor, me ajuda, isso. E a pessoa vai um culto, vai outro culto, vai outro culto. E quando as coisas começam a melhorar, sai da igreja, abandona Jesus, vira as costas para Deus. Mas o verdadeiro servo e serva de Deus é aquele que, se as coisas estão ruins, estão na igreja. Se as coisas estão ótimas, estão a mil maravilhas, continua na igreja. Porque o verdadeiro servo e serva de Deus não abandona Jesus jamais. Estando bom ou ruim, fácil ou difícil, possível ou impossível, a pessoa continua firme na igreja, continua firme na fé. Eu vou na igreja desde quando eu era pequenininho. Desde quando eu tinha 5 anos de idade, eu frequento a igreja evangélica. É claro que eu assumi o meu compromisso com o Senhor Jesus, de entregar minha vida a Ele, de se batizar, quando eu já era adolescente. Porque quando a gente é criança, a gente vai, começa a ir para a igreja, a gente ainda não tem discernimento das coisas, não é verdade? E quando a gente passa a ter discernimento de saber o que é certo e o que é errado, nós tomamos as nossas próprias decisões. Então, quando eu me tornei adolescente, já sabia discernir o certo do errado. Eu entreguei minha vida a Jesus, me batizei nas águas e comecei a ficar firme com o Senhor. E nesses anos de fé, nesses anos que eu sirvo a Jesus, desde o dia que me batizei, desde o dia em que me batizei nas águas, que já passaram 24 anos que eu me batizei nas águas, mas como eu falei para vocês, eu vou na igreja desde quando eu era criança, então eu conto desde quando eu era pequenininho, porque desde quando eu tinha meus 5 anos de idade, já se passaram muitos e muitos anos, mais de 35 anos servindo a Jesus, indo na igreja, de batizado 24 anos, mas indo na igreja desde os 5, ou seja, há 35 para 36 anos. Estou com 40 anos e jamais eu me afastei da igreja, jamais eu me desviei dos caminhos do Senhor, jamais eu deixei Jesus Cristo. E quem conhece a minha vida sabe das lutas que eu passei na minha vida, de grandes momentos difíceis que eu enfrentei na minha vida, mas nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade tirou o meu foco da minha salvação. Porque eu entendo que a minha vida com Deus é lutar aqui nessa terra, para um dia chegar naquela cidade, naquele país de glória, naquela cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, que não é São Paulo, mas é o céu, é a nova Jerusalém, é a cidade que Deus preparou, que a Bíblia diz que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, mas é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você quer um dia entrar nessa cidade, fica firme com Jesus, não se afasta do caminho dele. É bem provável que eu estou pregando agora para pessoas que estão afastadas da igreja, e eu vou te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, porque eu te chamo ainda de irmão, eu te chamo de irmão porque você é meu irmão, você é a minha irmã ainda. Jesus espera você voltar para Ele. O Espírito Santo toca em você agora, para que você volte para os caminhos de Jesus, para que você volte para os caminhos do Senhor, ainda hoje, amanhã, essa semana, nos próximos dias. Procure a igreja, procure uma igreja evangélica mais próxima de você, se você está afastado do caminho do Senhor. Ah, irmão, eu fiquei chateado naquela igreja, me machucaram, aconteceu isso, aquilo, outro, não quero voltar para aquela igreja. Tudo bem, eu entendo você, mas sabe qual é o meu conselho para você? Procure uma igreja evangélica em outro lugar, em outro endereço. Se você não quer voltar para aquela igreja porque aconteceu talvez uma situação que você não se sente bem voltando para lá, procura outra igreja. Como eu falei agora há pouco, hoje em dia existem igrejas em todos os bairros, aqui no nosso país, no Brasil, e em muitas partes do mundo também tem diversas igrejas evangélicas. Procura outra igreja. Procura uma igreja que está ali com as portas abertas. Hoje em dia existe todo tipo de igreja, né? Hoje em dia existem diversos tipos de denominações evangélicas. Eu quero que Jesus abençoe a todas as denominações evangélicas,
Abençoe a todos os pastores, abençoe você, pastor que está assistindo, você, pastora que está assistindo, você, bispo que está assistindo, você, homem e mulher de Deus que está à frente de uma obra, presbítero, enfim, você que faz parte de uma denominação, que está tomando conta de uma igreja, que Jesus abençoe e prospere a sua igreja e a sua denominação. Mas existem as portas que ainda estão abertas esperando você ir buscar o caminho do Senhor. Então, por favor, procure uma igreja evangélica, volte para os caminhos do Senhor. Jesus, ele está voltando. O arrebatamento está próximo de acontecer. O texto bíblico diz isso. O texto bíblico fala no versículo 50: virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. Quando Jesus voltar, lembra que eu disse no começo da palavra que esse texto era um texto escatológico, e realmente é, porque ele fala do futuro. Jesus vai voltar. E o texto diz o quê? Virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera e a hora que ele não sabe. Quando Jesus vai voltar? Eu não sei, não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um dia, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas é certo que ele vai voltar. E se ele voltar e nós estivermos vivos e estivermos firmes com o Senhor, subiremos do arrebatamento. Mas e se a morte chegar primeiro? Se a morte chegar primeiro, ele voltará para aquela pessoa que partiu. Se a pessoa partiu salva, ela já está na eternidade. Mas e se ela partiu afastada? Ela perderá a eternidade, perderá a chance de ir para o céu. É impossível a pessoa se converter após a morte, a pessoa ir para a vida eterna, para o paraíso após que morreu. A chance que você tem é nessa vida. O perdão de Deus é nessa vida. A salvação é nessa vida. Jesus quer te transformar nessa vida, não é na outra vida, é agora, é hoje, é nesse momento, é nesse instante. O Espírito Santo fala com você agora. Receba Jesus como teu Salvador. Aceite Jesus aonde você está agora e diga no seu coração: eu vou procurar uma igreja, eu vou conversar com o pastor, vou te dar uma dica. Se você aceitar Jesus agora, procure uma igreja evangélica. Quem vai estar dirigindo o culto? É um pastor, uma pastora, é um obreiro, é um irmão, uma irmã? Vai ter alguém fazendo o culto, não vai estar fazendo o culto alguém? Quando terminar o culto, chega para aquela pessoa e fala: faz uma oração pela minha vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E aquela pessoa vai fazer uma oração por você, vai te dar um aconselhamento, e você passa a congregar naquela igreja. E quando tiver o batismo, se batize nas águas, fica firme com o Senhor, participe do corpo e do sangue de Jesus, que é a ceia. Enfim, as doutrinas que aquela igreja tem, sirva naquela igreja, obedeça a Jesus lá. Você vai aprender a Bíblia, vai aprender o Evangelho, e o plano da salvação se concretizará em você. Jesus voltará no dia em que ninguém sabe, no dia em que ninguém o espera. Mas sabe o que nós devemos fazer? Devemos estar preparados para quando isso acontecer. Devemos estar prontos para quando Jesus voltar, porque Ele vai voltar um dia. E quando Ele voltar, nós devemos estar preparados. Ele está voltando. Quando? Eu não sei, mas Ele vai voltar. E o versículo 51, finalizando, diz: e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E separá-lo-á. Haverá uma separação, porque os salvos irão para um lugar, mas os perdidos irão para outro lugar. Queira estar no lugar do salvo. Queira estar aonde o salvo está. Jesus, Ele vai voltar um dia. E Ele quer que você esteja firme na presença dEle. Ele quer que você seja verdadeiramente um filho e uma filha de Deus. Nós temos erros, nós temos falhas, nós precisamos cada vez mais receber o perdão de Deus em nossa vida. Nós precisamos cada vez mais ter um coração transformado, uma vida transformada. Então, se você quer ter uma vida transformada, se você quer ser uma pessoa transformada, já te apresentei o caminho. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Frequente lá. Entregue sua vida a Jesus Cristo e Ele vai mudar a sua vida.
Deixa eu fazer uma oração por você agora, rapidinho. Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro por este amigo, por esta amiga, por este irmão e por essa irmã, por essa pessoa que ouviu esta palavra agora. Abençoa ele, abençoa ela, Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou nesta vida hoje. Então que esta pessoa que está afastada do caminho do Senhor volte para a igreja. E esta pessoa que não está congregando passe a congregar. Deus, que todos venham conhecer o Senhor e reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da alma. Senhor, se essa pessoa diz que não tem força para ir para a igreja, Pai, dá força para ele. Usa um amigo, usa uma amiga, usa alguém, Senhor, para ajudar esta pessoa na fé, a levá-lo até a igreja. E que esta pessoa vá, Senhor. E quando essa pessoa chegar, que essa pessoa receba, meu Deus, a paz que o Senhor tem para essa vida. Pai, eu oro. Se essa pessoa no passado foi machucada, talvez por alguém, Senhor, alguém que entristeceu ela, algo, Pai, que fez que essa pessoa saísse da igreja, mas essa pessoa ouviu a palavra hoje, entende que tem que voltar para o teu caminho, porque o Senhor está para voltar, o arrebatamento está próximo, e essa pessoa viu, Pai, o vazio que ficou dentro dele, dentro dela, desde que essa pessoa saiu dos teus caminhos. Mas, ó Deus, eu sei, Pai, que o Senhor me usou através desta palavra para falar este coração hoje, Senhor. E através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo falou nessa vida. Então que esta pessoa volte para a igreja. Que essa pessoa tenha força, tenha ânimo para se levantar, Pai. E que esta pessoa, Pai, caminhe na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar o hino para terminar neste momento essa live. Porque tudo que há dentro de nós tem que ser mudado pelo Senhor. Tem que ser mudado pelo nosso Deus.
necessitamos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Jesus está voltando. Deus abençoe em nome de Jesus.